Bom dia, irmãos. Graça do Senhor sobre nós. Amém. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos que o ano passado Deus falou muito comigo através dessa palavra que eu recebi dos irmãos da comunidade lá em Salvador, Marcos e o Mário, através da vida deles. E durante o ano de 2010 foi uma palavra que o Senhor passou quase todo o ano, mexendo, falando, voltava, aprofundava. Eu me desesperava, o Senhor tinha paciência, voltava novamente. E eu queria compartilhar com você essa porção do que o Senhor trouxe. Amém? Eu vou precisar muito da tua atenção. Nós iremos ter um intervalo. A gente vai ter um pedaço agora. Depois a gente vai parar. Você vai no banheiro, vai fazer número 1, número 2, vai beber água, vai... Depois a gente retorna para cá. Mas eu vou precisar que nesses primeiros minutos agora, nesses primeiros 40 minutos, 45 minutos, 50, você esteja concentrado, amém? Completamente concentrado. Daqui a um pouquinho você vai beber água, pegar um biscoito, chocolate, mas a partir de agora eu quero que você esteja concentrado, com toda a atenção, no nome do Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Aleluia? Diga para quem está ao seu lado assim: meu querido irmão, você é muito lindo, você é muito fofo, eu gosto muito de você, mas agora, nesse momento, olhe para mim, não fale comigo. Por que está falando? Oxi, não fale comigo. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém será pastor. Não dá. Não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ser discipulador. Não. Sem a qual ninguém pode ser presbítero. Não. Sem a qual ninguém pode ser músico. Não? Não. Então acho que agora eu vou acertar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode casar. Não? Rapaz, o negócio está ruim. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, no ano de 2012, eu não vou para o acampamento de fevereiro. Não? Não. Queridos, o texto não fala isso, irmãos. Esse texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, apesar da gente não falar isso, mas muitos acham que a santificação é uma opção, é algo que é optativo. Bom, se eu tenho algum interesse, se eu tenho algum desejo, se eu tenho alguma aspiração no reino, então, se eu desejo algo, então eu vou buscar a santificação, eu vou querer, porque afinal de contas, para estar ministrando aqui na frente, sem estar com a vida santa, fica meio... Mas se eu não tenho nenhum interesse, se eu acho que vou levando minha vida tranquilo, então eu começo a entender que a opção é uma opção, a santificação. Então eu corto algumas coisas grosseiras da minha vida, aqueles pecados cabeludos, eu corto.
Isso aí eu não faço. Mantenho alguns, porque afinal de contas, tem que ficar mantendo, ninguém é de ferro, né? E eu vou levando a minha vida, vou levando. Queridos, mas esse texto fala que se não houver santificação, você, nós não iremos ver a Deus. Ninguém verá a Deus. Ninguém no grego significa ninguém. Ninguém, não precisa de muito. Ninguém quer dizer absolutamente ninguém. Não interessa se você, como o Renato falou aqui, se você não está nem aí para esse encontro. Se o teu pai mandou você ir, você vai para esse encontro. Vai, senão você vai levar uma pizza. Ó, o cara, opa, já lhe escrevi. Queridos, isso pouco importa. O que importa é que sem santificação, ninguém verá a Deus. Esse texto, queridos, deve ser lido junto com o texto de 2 Tessalonicenses 1. Se você também abrisse a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 1, do versículo 7 ao versículo 9. Esse texto fala sobre o futuro, a sorte, o fim daqueles que são infiéis, dos ímpios, daqueles que não levam o Senhor a sério. Aí diz assim, a partir do versículo 7, 1 Tessalonicenses: a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Falando da volta do Senhor. Versículo 8. E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja que o versículo 8, que a gente acabou de ler, diz assim: aqueles que não conhecem a Deus, e não é assim, ó, aqueles que não conhecem a Deus e não creem no evangelho. Não é isso. É aqueles que não conhecem a Deus. Opa, eu estou bem, eu conheço a Deus, tranquilo, sem problema. Mas continua, e não obedecem ao evangelho. Aí continua, versículo 9. Estes, quem são estes? Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Queridos, este texto é muito sério. Eu não posso ler um texto desse e ficar tranquilo, beleza. Eu não posso dizer, relaxa, tio. Tem essa história? Relaxa, tio. Beleza, sempre. Eu não posso, irmãos. Porque o texto fala, a palavra do Senhor está dizendo que no último dia, queridos, duas classes de pessoas distintas irão estar presentes na terra. Aquelas que serão banidas da face do Senhor. Banido quer dizer apartado, desaparecido. E aqueles que irão ver a Deus. Quem quer ser banido da face do Senhor? Quem quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus? Aleluia. Por isso que o texto fala, buscai a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Queridos, eu creio que a primeira coisa que o Espírito Santo do Senhor quer continuar fazendo conosco nessa semana é impactar a tua vida com a seriedade dessa palavra. Impactar é para você ficar com esse olho arregalado que eu estou vendo.
É esse olho. É para você ficar pensando, que viagem, rapaz. É isso mesmo. O Espírito Santo, queridos, está querendo, desde o começo, desde a sexta-feira, desde o sábado, impactar a tua vida. Para que você saia daqui dizendo, eu sou indesculpável. Eu não tenho desculpa. Se eu não seguir o Senhor é porque eu não quis. Mas eu sei de tudo. Tranquilo. Eu sei. Eu não segui porque eu não quis. Ninguém manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. E Larita banana frita come casca de ferida. Acabou-se. Eca. Mas eu sei que se eu não tiver uma vida santa, eu não vou ver a Deus. Eu vou ser banido da face do Senhor. Amém? Amém? Aleluia? No dia em que nossa vida for pesada, irmãos, não vai ter ninguém para fazer um jeitinho, não vai ter nenhum teólogo para dar uma interpretação, não, essa palavra, veja bem, porque é hermenêutica, exegese, não tem hermenêutica, não tem exegese, não tem nada. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Aí você pode dizer, mas como Deus é duro? Mas rapaz, de manhã logo cedo, eu nem me acordei direito, já sentei aqui e já estou... Deixa eu pelo menos acordar, rapaz. Eu ainda estou aqui. Querido, comece a acordar, viu? Comece a acordar. Porque Deus, ele não é duro, irmãos. Deus, ele é claro. As regras são claras. Pegou com a mão na bola dentro da área, é pênalti. Acabou-se. Não é o goleiro. Pegou com a bola na mão dentro da área, é o quê? Pênalti, né, Martini? É pênalti ou não é? Pênalti, não tem. Não, mas é porque é pênalti, está claro. Queridos, Deus, ele é claro. Ele é amor, é misericordioso, mas não existem aquelas letrinhas no contrato pequenininho de Deus. Aquelas letrinhas que você assina, aí o rapaz fala, você leu as letrinhas lá no final, dizendo que você não vai ter direito a isso, aquilo. Eu não li. Com Deus não tem isso, irmãos. As coisas com Deus são claras. E o Senhor está em alto e bom som, falando ao teu coração, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Amém? Bom, esse assunto começou a ficar importante para mim. Opa! Eu estava achando esse assunto um papo chato de gente velha que só quer dizer que não pode. Pode não. Tem uma história dessa? Pode não. Tem. Todo mundo sabe que tem. Faz essa cara de que, aonde? Quem? Hã? Eu nunca vi isso. Viu. E ouviu. Pode não. Irmãos, esse assunto começou a ficar importante para mim. Porque sem santidade eu não vou ver a Deus. E eu quero ver a Deus, eu não quero ser banido da face do Senhor. Amém? Ficou importante para você? Pergunta para quem está ao seu lado, está começando a te interessar esse assunto de santificação? Ou não? Tu vai ficar nem aí para esse assunto ou não? Diga aí, você que sabe. Fique à vontade. Renato, como era aquela expressão que tu falou ano passado, que nos Estados Unidos o pessoal usava? Quando o americano quer dizer, tô nem aí. No? So what? Isso. SWAT não. Queridos, tô nem aí. O americano fala isso. Tô nem aí. Irmão, sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos lá. Podemos caminhar mais um pouquinho? Não saia não. Fica aí. Fica aí. Não saia da cadeira não. Fique sentadinho. Sentadinho. Agora, eu tenho uma dúvida.
Eu quero, por favor, alguém me responda. Tem uma história, eu escutei essa história. Tem uma história que eu já sou salvo. Peraí. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Entreguei. Eu fui batizado. Paulo, eu tenho as fotos do meu batismo. Lá. Tampa o nariz, agora. Levantando. Orando. Eu tenho as fotos no meu computador. Está lá. Eu fui lavado. Eu escutei que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu fui redimido. Como é que é isso? Como é que agora vem a palavra do Senhor? Eu já fui salvo lá. 27 de abril de 1996, de 2007, está aqui, eu anotei na minha Bíblia. Como é que vem agora uma história dizendo que se eu não tiver uma vida santa, eu não vou ver a Deus? Como é que é? Ficou complicado. Eu estava tranquilo, sabe o que é tranquilo? Eu entrei no metrô, estação Mangueira. Eu vou para a estação Mangueira, tranquilo, estou sentadinho ali, ó. Só esperando a Mangueira chegar. Quando a estação Mangueira chegar, eu desço. Como é que vem uma história agora de que, tá certo, você entregou a vida para Jesus, você foi batizado, você foi regenerado. Agora, preste atenção. Se você não tiver uma vida santa, você não vai ver a Deus. Como é que é isso? Eu estou salvo ou não estou? Eu estou garantido ou eu não estou garantido? E aí? Complicou ou não? E agora? Queridos, nesse primeiro momento dessa manhã, o Senhor quer esclarecer um pouquinho para a gente como é o processo de justificação pela fé. O Espírito Santo quer esclarecer como é esse processo de justificação que nós fomos submetidos pela fé. A palavra do Senhor fala, Paulo em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Paulo começa, usado pelo Espírito Santo, a falar como estava a sociedade. Como o homem, depois do pecado, ficou imprestável, que não servia mais para o propósito eterno de Deus. Romanos 3, 10, só para a gente não vai ler tudo, só alguns textos. Romanos 3, 10, diz assim, não há um justo sequer. Um pouquinho mais na frente, Romanos 3, 12, fala, todos se extraviaram a uma só, fizeram-se inúteis. Queridos, toda a humanidade se tornou inútil depois do pecado. Até aí eu aprendi isso tranquilo, eu estou tranquilo. Eu me lembro, meu discipulador falou isso. Meu discipulador falou. Eu estou entendendo. Queridos, e o texto continua, se alguém ouvisse, você lesse esse capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, eu não sei se passou no teu coração, mas talvez você dissesse, por que Deus não toca fogo nessa terra e destrói tudo então? Se ninguém presta mais. Queridos, porque Deus, ele continuou com um propósito do seu coração de resgatar o homem. Por isso que ele não tocou fogo e acabou com tudo. Pelo amor dele para com o homem. E um pouquinho mais na frente, em Romanos, a gente consegue ver várias vezes a expressão justificado, justificação, justiça. Fomos justificados pela fé. Várias vezes. A gente pode, só para você anotar aí, Romanos 3:20, fala, ninguém vem justificado diante dele por obras. 3:21, fala sobre justiça de Deus. 3:24, isso é tudo Romanos, justificados gratuitamente. 3:26, manifestação da sua justiça. Ele é o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. 3:28, o homem é justificado pela fé. 3:30, justificará pela fé. Então, várias passagens de Romanos, o Espírito Santo fala que a raça humana se tornou inútil,
mas que essa raça humana foi justificada. E essa justificação é pela fé. Amém? Amém? Queridos, de onde é que Paulo tirou essa palavra justificação? Irmãos, essa palavra foi tirada do sistema jurídico da época onde Paulo escreveu esse texto. Hoje em dia, quando alguém é processado, não precisa levantar a mão não. Alguém aqui já foi processado? Não? Não? Tranquilo. Quando alguém é processado e vai no processo e é feito lá um processo, tal, não sei o que lá, papá, e o juiz decide a vida da pessoa, o juiz diz: fulaninho é inocente ou fulaninho é culpado. Naquela época, queridos, naquela época, esta não era a palavra usada, inocente. Quando alguém era livre da acusação, não conseguia se comprovar, ficou comprovado que não foi ele o autor daquilo, então o juiz batia no martelo assim, batia com o martelo em um pedaço de madeira e dizia: justificado. Pá! Justificado. Justificado significa inocente, não tem culpa, está livre, ninguém pode mais acusá-lo de nada. Queridos, e Paulo toma essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, para nos ajudar a entender o que é que Jesus fez por nós. O que é que Jesus fez por nós? Por isso, o texto de 2 Coríntios 5, 21, eu gosto muito desse texto, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, Deus, ele pegou todos os pecados de todas as pessoas, de todas as épocas, e lançou em Jesus, para que eu fosse livre. Fazer aqui uma explicação para ficar mais claro. Vamos lá. Eu queria chamar aqui 20 aqui agora. 20 homens, cada um vem com a sua Bíblia. Vamos lá, 20 homens. 1, cadê 2? Cadê? Vem 3, 4. Vamos lá, rapidinho. 20. Fica aqui, junta aqui os 20. Aqui, junto Jojó, tudinho, junto Jojó. Tudinho. Cadê? Pode vir, 20. Pode ficar junto mesmo, não vai dar de lado não, tem que ser... Pronto. Som. Cadê? Aê. Não, primeiro. Cadê? Tem mais? Tem quantos aqui? Tá faltando gente. Tem. Vem, Antônio, aqui. Vem, Juninho. Vem, Alexandre. Chegou? Tá bom. Amém. Aleluia. Queridos, agora, alguém com cara de Jesus. Não, que tá por aqui. Alguém com cara de Jesus. Bereu. Vem, Bereu. Bereu por causa dos olhos. Jesus, aqui, Jesus. Jesus, aqui. Jesus. Sem Bíblia, Jesus. Bota a Bíblia ali. Isso. Vamos lá. Queridos, Jesus, e aqui somos a raça humana. Toda a raça humana. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão de um por um, atenção, aqui. De um por um, vão começar a colocar as Bíblias em cima de Jesus e Bereu vai segurar todas as Bíblias. De um por um, devagar. Pode ir, vai. Segura, tem que segurar. Segura, rapaz. Vai, segura. Vai botando aí. Vai, coloca. Deixa eu passar.
Vira aí, vira para cá. Queridos, presta atenção. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu naquela cruz. Não que a Bíblia seja pecado, é só uma encenação. Segura, foi pesado mesmo. Queridos, exatamente isso que aconteceu naquela cruz. Todos os pecados e todas as pessoas foram lançados em Jesus. Ele recebeu todas as nossas mazelas. Pode devolver. Amém? Pronto? Obrigado, queridos. Obrigado. Irmãos, vamos voltar. Queridos, vamos lá? Amém? Irmãos, ali, Deus recebeu em Jesus todos os pecados de todos nós. Todos foram colocados ali em Jesus. Queridos, e era isso que angustiou o coração de Jesus. Lá no Getsemane, Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, durante muito tempo, eu pensei que aquela frase de Jesus, aquela angústia que Jesus suou sangue, durante muito tempo eu pensava que era medo de Jesus pelo sofrimento físico que ele ia sofrer, e não foi um sofrimento pequeno, não foi. Se você observar o que Jesus sofreu, alguém me falou uma vez que um médico relatou, através da medicina, o que aconteceu com o corpo de Jesus no sacrifício na cruz. Os tecidos se dilataram, explicando cientificamente. E pessoas se converteram quando viram isso. Queridos, você assistiu o filme? Todo mundo assistiu o filme e viu que não é brincadeira. Irmãos, durante muito tempo eu achei que Jesus suou sangue, que Jesus pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Durante muito tempo eu achava que é porque ele sabia que ele ia sofrer. Queridos, mas depois eu aprendi que não é isso, irmãos. Irmãos, nós temos hoje irmãos nossos que enfrentam a morte por causa de Jesus, cantando, adorando ao Senhor. Estevão era apedrejado, sofrendo e louvava ao Senhor. Você acha que Jesus ia ter medo disso, queridos? Era isso que ia fazer com que Jesus se angustiasse? Não. Queridos, Jesus se angustiou e pediu para que o Pai passasse o cálice, porque ele ia experimentar duas coisas que ele nunca experimentou em toda a sua vida. A primeira é que ele ia se afastar do Pai. Ele sabia que, porque todo o pecado da humanidade estava sobre os ombros dele, o Pai, que é santo, ia precisar virar as costas para ele. Isso angustiou o coração de Jesus. Isso nunca tinha acontecido na história da eternidade, queridos. E pela primeira vez, Jesus ficou só, perdido. Queridos, e a segunda experiência que Jesus nunca conheceu é que ele, pela primeira vez,
ele ia conhecer o pecado. O pecado. Que não era o pecado dele. Era o meu pecado. Era o teu pecado. Irmãos, isso deixou Jesus desesperado, perdido. E, Pai, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa experiência de ficar longe de Ti. Afasta de mim essa experiência de conhecer o pecado, Senhor. Por favor. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua. E o nosso Mestre foi para aquela cruz, queridos. E por causa de mim, por causa de você, Ele experimentou o pecado. Ele ficou longe do Pai. Que amor é esse, irmão? Como o Senhor falou ontem através do Renato, isso não é justo. É uma injustiça isso. Por isso que nós somos feitos justiça de Deus. Amém? Amém? Pergunta quem está ao seu lado. Você acha isso justo? Diga assim, mas foi por causa do teu pecado. Foi por causa do meu pecado. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Aleluia. Queridos, então, os meus pecados foram lançados em Jesus. Deus só aceita quem é santo. Antigo Testamento, para que um animal fosse entregue a Deus, ele precisava ser um animal o quê? Perfeito, sem qualquer defeito. Assim é o caráter de Deus. Então, a partir desse sacrifício de Jesus, queridos, a partir desse sacrifício, eu posso chegar diante de Deus. Por quê? Porque eu fui santificado, eu fui justificado. Amém? Aleluia? Amém? Agora, quem é que pode usufruir disso? Quem é que pode usufruir disso? É aqueles que são justificados, tem uma palavrinha, pela fé. É aqueles que creem nisso, é aqueles que tomam posse disso que Jesus fez na cruz. Amém? Vou chamar aqui mais 3 irmãos, cadê? Vem cá, quem tem? 3 com relógio. Quem tem relógio? Relógio. Cadê relógio? Vem cá. Juninho. Raquel. Rodolfo, vem cá, Rodolfo. E Branco, os 3, tá bom. Vamos lá. Dê o teu relógio, por favor. Eita, era um desses que eu queria, rapaz. Que bênção. Cadê? Opa, esse aqui é para terça-feira, esse aqui para segunda. Ó, Coninha, esse aqui a gente usa quarta, tá? Beleza? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Não, deixa eu só. Irmãos, vamos lá. 3 relógios. Tem que ensaiar, né? Senão não dá certo. Vamos lá. Atenção. Presta atenção. Queridos, um relógio. De quem é esse relógio? É de Júnior. Júnior, venha buscar o seu relógio, Júnior. Esse relógio é seu. Ok, pode botar no braço. Amém, fica aí. Esse outro de quem é? Rodolfo, venha buscar o seu relógio. O relógio é seu. Rodolfo, o relógio é seu, pode vir pegar. Rodolfo, o relógio é seu. Serginho, venha buscar o relógio, é seu. O relógio é seu, Serginho.
Não acredita não que ele é seu? É seu, venha. Tome posse do seu relógio. Obrigado, queridos. Obrigado, Janine. Irmãos, vocês viram aqui que um deles tomaram conhecimento e Júnior tomou posse. Ele viu aquele relógio, ele acreditou que aquele relógio era dele, ele acreditou que eu ia entregar o relógio a ele, e ele se levantou, partiu para cima de mim e tomou posse do relógio. Rodolfo e Serginho duvidaram. Queridos, esse processo de justificação que nós falamos aqui, ele tem valor para quem? Para aqueles que pela fé são justificados. Por isso que é justificados pela fé. Amém? Justificados pela fé. Queridos, uma fé que produz uma atitude prática. Então, se alguém sabe dessa história real que aconteceu e faz larita para essa história, eu não mandei morrer, morreu porque quis. Eu não mandei morrer, morreu porque quis. Querido, se alguém tem essa postura, essa justificação não produz efeito na vida dessa pessoa. Se um outro se constrange com a atitude de Jesus, crê e diz, isso foi por causa de mim, eu recebo Jesus, eu recebo esse sacrifício, ele é justificado pela fé. Amém? Amém? Aleluia? Aleluia? Bom, Paulinho, tu enrolou para cá, enrolou para lá, mas ainda não respondeu a minha dúvida. Eu quero saber o seguinte, eu tenho a minha foto lá em casa do meu batismo. Eu fui batizado. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu creio que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas eu estou com uma vida meio cá, meio lá. Às vezes o mundo me chama e eu fico olhando para o mundo assim. Ai, Jesus, ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse, meu Deus, onde é que eu estaria hoje? Se meu pai... Como é que... Eu fico... Sem santificação, eu não vou ver a Deus. Queridos, o que o Senhor quer produzir em nós é um entendimento do que é fé. Nós temos um entendimento de fé equivocado, queridos. Muitas vezes a gente acha que fé é um sentimento. Eu creio, 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 eu creio. Vai, vou lá. Pensamento positivo. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só o poder de Deus pode nos Irmãos, queridos, isso não é fé, irmãos. Isso é pensamento positivo. Isso é lógica. Lógica, eu creio que fez. Fé é algo diferente, irmãos. Fé é aquilo que Júnior teve. Quando eu disse, vem pegar o teu relógio, Júnior. Esse relógio é seu. Júnior saiu do lugar que estava e tomou posse do relógio. Júnior teve fé. Os outros dois, aqui no exemplo só, não tiveram fé. Fé é algo prático. Amém? Amém? Diga assim, fé é prática. Aleluia. Tiago 2,14. Fica tranquilo, estamos chegando perto do final da primeira parte. O avião já está. Atenção, senhores passageiros, estamos chegando próximo ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. Por favor, fivelar os cintos, bota as cadeiras na posição normal, tá? Fica tranquilo.
Fica tranquilo. Já te desperta aí, já. Tiago 2. A partir do versículo 14. Vamos lá, a partir do 14. Acharam? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos, fartai-vos, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Queridos, obras aqui, irmãos, não é obra de caridade, no sinal. Obras aqui é um sinônimo de obediência, de atitudes práticas, de comportamentos práticos. Isso é obra. Amém? Amém? Isso é obra. Obra significa algo prático. Queridos, a justificação é pela fé, mas esta fé é uma coisa prática. Amém? É algo prático. Uma fé que não tem uma atitude prática, a palavra diz que é uma fé o quê? Fé o quê? Morta. Fé é sinônimo de atitude prática. Queridos, precisamos alargar o nosso entendimento de fé, queridos. Eu fui justificado pela fé, sim, mas essa fé é algo prático. Eu sei que é um exemplo muito batido, mas é um exemplo que, para mim, mais fala ao coração. Você sabe que você pega uma criancinha, 1 ano de idade, cadê? José Renato, ou o Dialê. Você pega a criancinha, coloca em cima de um balcão, assim, alguma coisa, aí o pai vai lá e, vem filho, pula. Todo mundo já deve, ou já pulou, ou já segurou, a maioria pelo menos. Vem filho, pula, pula. Queridos, se aquela criança tem fé no seu pai, se aquela criança crê, o que é que ela faz? Ela fica assim, pensa, olha, mas chega uma hora que ela pega e pula. Queridos, fé é entrega, irmãos. Fé significa entrega absoluta. Isso é fé. Amém. Amém. Fé não é uma teoria mental. Eu creio. Não. Fé é algo prático. Aleluia, Senhor. Irmãos, a fé e a obediência sempre andam juntos. Não existe fé sem obediência, irmãos. A fé tem que vir acompanhado pela obediência. A fé me leva a eu me atirar nos braços de Deus. Isso é a fé. Amém? Amém? Diga para quem está ao seu lado: fé é prática. Fé é prática. Por isso que a fé que justifica é a mesma fé que santifica e a fé que vai glorificar os nossos corpos. Por isso o Senhor, através do Dani,
Deu aquela música, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei, através de Cristo. Queridos, é isso, irmãos. Eu fui justificado pela fé, mas eu precisei me entregar, eu precisei me jogar aos braços do Senhor. Eu sou santificado hoje pela fé que me santifica. E eu serei glorificado, porque só vai ver a Deus quem tiver um corpo glorificado. Eu serei glorificado pela fé. Amém? Aleluia? Aleluia? Aí a música continua. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder e da presença. Livre serei. Queridos, isso é a justificação do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém? Diga assim, ó. Não há obediência sem fé. Não existe obediência sem fé. Queridos, para a gente concluir esse primeiro momento, preste atenção. Olha para mim. Irmãos, a fé é uma coisa subjetiva. É verdade ou não é? Eu não consigo ver a fé. Eu consigo ver? Não. Tem dia que eu acho que eu estou com fé. Tem dia que eu me acordo achando que eu sou a sombra do cocô, do cavalo, do bandido do Paraguai. Bandido ainda é do Paraguai. Todo respeito ao Paraguai. Queridos, tem dia que é assim, irmãos. A fé é algo subjetivo. Irmãos, mas preste atenção, tem um aspecto objetivo da fé que esse eu vejo. Chama-se a obediência. Amém? Se eu obedeço, é um sinal claro de que eu tenho fé. Isso. O oxigênio eu não vejo, mas eu respiro e ele existe. Hebreus 3:18. Aleluia, Senhor. Irmão, é muita coisa, mas fique tranquilo. O Senhor está te encharcando. Hebreus 3:18. O assunto aqui, irmãos, desse capítulo 3 de Hebreus, é sobre os judeus que foram rebeldes e não entraram no descanso do Senhor, ok? Aí diz assim, versículo 18 e 19, Hebreus 3, 18 e 19, diz assim: foram desobedientes, por isso Deus jurou que eles não entrariam no seu descanso. Versículo 19, não puderam entrar por causa da incredulidade. Como é que é isso aí? Espera aí, está errado, volta aí. No versículo 18 de Hebreus 3, diz assim, ó, eles, falando dos judeus, eles foram desobedientes, por isso Deus jurou que eles não entraram no seu descanso. Por que eles não entraram no descanso? Porque eles foram o quê? Cadê? Foram o quê? Desobedientes. Amém? No versículo 19, diz assim, não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Como é que é isso? Eles não entraram porque eles foram desobedientes ou eles não entraram porque eles foram incrédulos? Queridos, todo desobediente é incrédulo. E todo incrédulo é desobediente. Todo incrédulo é desobediente. Todo desobediente é incrédulo. A desobediência é filha da incredulidade. A obediência é filha da fé.
Então, você tem fé? Você tem fé? Não basta apenas olhar para o que aconteceu. Essa fé produz uma atitude prática. Se não, é uma fé morta. Queridos, por isso que a gente pode afirmar, irmãos, que sem santificação não há salvação. Não há. Não há nenhuma garantia para eu e para você vermos a face do Senhor, queridos, se eu não tiver uma vida santa. Posso ter 300 fotos do batismo no meu computador. Posso ter. Mas isso não é garantia. Porque sem santidade eu não vou ver a Deus. Não há salvação sem santidade. A justificação é pela fé, irmãos. Mas essa fé me impulsiona a buscar uma vida santa. Amém. Irmãos, me desculpe, queridos, mas eu não posso enganar você. Não posso. Se não tiver uma vida santa, se não buscar uma vida em santidade, irmãos, muitos terão surpresa. Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio? Senhor, em teu nome eu não falei línguas? Senhor, em teu nome eu não fui para o quarto acampamento de adoração, discipulado, companheirismo, blá, blá, blá. E como é que é isso, Senhor? Queridos, sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso nós encontramos textos como Filipenses 2,12 que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a minha salvação. Desenvolvo a cada dia, a cada dia. Paulo fala, para ver se Paulo falando, para ver se de algum modo eu posso alcançar a salvação. Olha o coração de Paulo, irmão. Veja, queridos, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém. Amém. Olha para quem está ao seu lado e diz assim, ó, por que tu está com essa cara tão espantada? Por que esse olho arregalado? Queridos, Deus repreende ao filho aqui, ama. Amém? A gente vai dar um intervalo agora. Fica tranquilo, calma. Respira. Essa palavra intervalo é uma palavra mágica. A gente vai dar um intervalo. Queridos, e quando a gente voltar, deixa eu dizer uma coisa a você. Não vai embora não, viu? Vai embora não. Que no segundo momento, o Senhor vai trazer para a gente 6 ingredientes indispensáveis para que eu tenha uma vida em santidade. Talvez você tenha dito o seguinte, ó, com licença da palavra, eu tô ferrado aqui, eu tô atolado, quer dizer que a minha salvação, que eu estava tão certinha, parece que foi de água abaixo, eu estou aqui. Querido, fica tranquilo, o Senhor está dando oportunidade para que nós venhamos a buscar aquilo que precisa ser buscado. Amém? Aleluia. Então, no segundo momento,
o Senhor vai trazer para nós alguns ingredientes necessários para uma vida em santidade. Quem quer ver a Deus aqui? Quem quer ser banido da face do Senhor? Quem quer ver a Deus? Aleluia. Eu sei que você quer ver a Deus, irmãos. Eu sei que o teu desejo é ver a face do Senhor. Amém? Vamos dar 20 minutos de intervalo. Aleluia. Quando a música tocar, você pode vir. Queridos, vimos no primeiro momento, talvez o Espírito Santo do Senhor tenha deixado você um pouco desesperado, vendo a atual condição, a necessidade imperiosa de uma vida santa. E isso não é brincadeira, querida. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Pode ser branco, preto, rico, pode ter nascido já em um berço de discípulos. Teu pai pode ser um discípulo do Senhor, a tua mãe pode ser uma discípula do Senhor fiel. Eles podem ter educado você nos caminhos do Senhor. O teu pai pode ser um devasso, tua mãe, uma mulher que você nem conheceu. Você pode ter sido criado num péssimo ambiente. Nada disso importa, queridos. Importa que hoje o Senhor colocou você aqui, fez você sentar nessa cadeira. E o Senhor tem sido muito claro com todos nós. Muito claro. Não interessa a história da tua família. Porque o meu pai fez isso, o meu avô foi assim, porque a minha mãe. Não interessa. O Senhor hoje quer escrever a tua história. A tua história. Através da tua vida, mudar a história da tua família. E a palavra do Senhor para nós essa manhã é que sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não soubesse disso, tudo bem. Mas quando há revelação e não há uma obediência, surge o pecado. E todos nós hoje, pela manhã, estamos nos tornando indesculpáveis diante do Senhor. Bom, mas como a gente falou, a gente vai ver agora alguns ingredientes necessários para uma vida santa. Irmão, não basta saber que eu não estou com uma vida santa. Não basta desejar, querer. É necessário que eu lance mão de recursos de Deus. Eu falei, eu acho que o ano passado aqui, se o pneu do seu carro furou, você pode ter a maior boa vontade do mundo. Você pode ter fé e esse pneu vai ficar bom. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver uma chave de roda e um macaco, que não é um macaco animal, é uma ferramenta que levanta o carro. Se você não tiver essas duas ferramentas, você não vai conseguir trocar o pneu do carro nunca. A não ser que leve o carro para uma esteira, né? Mas que levanta. Mas não adianta você tentar rodar a porca com a mão. Cadê o cara bem forte aqui? Quem é o cara mais forte daqui? Vitinho, cadê Vitinho? Não. Quem? Fica em pé aí. Fica em pé aí. Olha aí, ó. Isso. Misaki, cadê Misaki? Vitinho, cadê Vitinho? Vitinho. Pé, Vitinho. Queridos, não adianta. Eu vou trocar. Você necessita de duas ferramentas para trocar um pneu do carro.
chave de roda e um macaco. Queridos, não adianta você querer ter uma vida santa apenas. É necessário lançar mão, pegar recursos que o Senhor colocou à nossa disposição, para que nós possamos experimentar, não apenas ver na vida do outro, não apenas anseiar, não apenas desejar, mas que eu possa experimentar uma vida em santidade. Amém, queridos? E eu possa ver a Deus. Eu vou ver o meu Deus. Plena convicção. Então o Senhor quer falar de alguns recursos, de alguns ingredientes. Poderíamos falar de muitos, mas eu queria tocar aqui apenas em 6. Quero ser fiel ao que eu aprendi, o que eu recebi. Amém? 6 ingredientes. O primeiro está em Romanos 12, de 1 a 2. Texto muito conhecido nosso. Romanos 12, 1 e 2. Primeiro é renovação da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, como o Renato ministrou ontem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Deus não está mais interessado no teu espírito, não está mais interessado no teu interior. Ele já te deu um novo coração, cremos nisso, amém? Cremos naquele sacrifício de Jesus, você tomou posse pela fé desse sacrifício, o Senhor já transformou no teu interior. Deus agora tem 2 preocupações. Deus está preocupado com o nosso corpo, amém? Nosso corpo, para que o nosso corpo seja um instrumento de glória ao Senhor, um instrumento de adoração ao Senhor, não seja um instrumento de pecado, como outrora era. Deus está interessado no nosso corpo, por isso ele fala: apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício. É você dizer: o meu corpo é santo. Amém? Meu corpo é santo. Meu corpo não vai ser um instrumento de iniquidade. Não vai ser. Então, se eu sou casado, o meu corpo é para minha esposa. Esposa para mim. Se eu não sou casado, o meu corpo é para mim, está com Deus. Um instrumento de adoração ao Senhor. Os meus olhos não podem ver qualquer coisa, porque os meus olhos são do Senhor. Os meus ouvidos não podem ouvir qualquer coisa. Minha boca não pode falar, não pode cantar qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra fala que eu preciso apresentar o meu corpo a Deus como sacrifício. Deus está interessado no meu corpo. Amém? Amém? Aleluia? Mas Deus também está interessado na minha mente. Ele está interessado no meu corpo e Ele está interessado na minha mente. Por isso o versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, é bom a gente entender um pouquinho como funciona a nossa mente. A nossa mente. Bota a mão na tua cabeça assim, ó. Minha mente, como é que funciona? Irmãos, a nossa mente é algo que é programável. Programável. Que nem um computador que você compra na loja, novinho na loja, zerado. Você comprou aquele computador na loja, ele está ali, você sabe que não há nenhum vírus, não há nenhuma irregularidade, está tudo funcionando bem, tranquilo. Queridos, assim é a nossa mente quando a gente nasce. Quando a gente nasce, nós é como um computador, que está limpinho.
Irmãos, uma das características da criança é a ingenuidade, é a inocência. As crianças são muito diferentes do adulto. Você sabe disso. Por isso que Jesus disse que a gente deve ser como criança. Uma criança, ela é ingênua. A mente dela é uma mente que não está propícia ao pecado. Apesar do seu coração já ter o germe do pecado de nascença, vai ter que nascer de novo. Aquele menininho bonitinho, Davi, tão bonitinho, tão cheirosinho, tão lindinho, mas vai ter que nascer de novo, queridos. Vai ter que passar pela experiência do novo nascimento. Mas a mente dessa criança, a mente, não é uma mente que está programada para o pecado. É uma mente que é pura, limpa. Assim nasci eu, assim nasceu você. Todos nós nascemos. Mas com o passar do tempo, queridos, com a convivência, a nossa mente vai sendo programada pelo mundo, como Renato ministrou aqui, pelos valores do mundo, vai sendo programada e ficamos susceptíveis ao pecado. Todos nós, todos, somos bombardeados 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, dos 365 ou 366 dias no ano, bombardeado, e a nossa mente vai sendo programada. Uma das características, queridos, nós vimos ontem no filme, né? Naquele filme, tremendo filme, o Senhor preparando já para a ministração da palavra de hoje, uma das características que se aproxima ao fim de todos os tempos é a multiplicação da iniquidade. O próprio Jesus falou isso, Mateus 24:12, Jesus falando sobre o fim, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, uma das características que nos conduz a crer que o fim está chegando é a multiplicação da iniquidade. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu iniquidade. Desde que Adão pecou, foi instalado o pecado, a iniquidade no mundo. Queridos, mas de uns anos para cá, cadê? Quem é fera em matemática aqui? Bereu. Tem uma coisa em matemática chamada PA e PG. Tem isso ainda? Tem? Tem, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão geométrica é muito maior do que a aritmética. Queridos, dos últimos anos, de uns 30 anos para cá, 40 anos, a iniquidade tem se multiplicado de uma maneira nunca vista na história desse país. Como dizia o nosso ex-presidente, na história do mundo. Nunca vista. Nunca. De 40 anos para cá, o mundo tem conhecido uma evolução tecnológica de todo mundo, né? Todo mundo sabe disso. Hoje em dia, você compra algo, um produto de tecnologia, já está pelo menos 10 anos atrasado. Você comprar no Brasil hoje um produto de tecnologia, esse produto já está 10 anos atrasado, pelo menos. Há uma evolução tecnológica, há uma evolução na área da medicina, queridos, mas também tem havido, infelizmente, em meio de tudo isso, uma deteriorização da raça humana. Por que eu não percebo isso, Paulo? Eu sempre achei que isso sempre teve. Porque você nasceu agora. Tem 30 anos, 40 anos, 20 anos, você não viu isso. Mas se você conversa com seu avô, com seu pai, você vai ver como a raça humana tem se deteriorado. Queridos, há 30 anos atrás, eu sou novo, viu?
tenho 40. Mas há 30 anos atrás, você via um homossexual na rua. Você ficava assim, ó. Eu ficava assim, ó. Naquela época era bicha, né? Fazia, ei, pai, ele é bicha, é? Meu Deus, que coisa. Era um espanto, queridos. Hoje é a coisa mais normal do mundo. Há uma influência na década de 60 dos hippies. Isso. Então, há uma época dessa atrás, irmãos, você via um filho que os pais eram separados, era uma exceção na sala de aula. Você via, aquele separou-se, foi, meu Deus, hoje em dia, queridos, é algo banal, irmãos. O acesso à pornografia, antes, para se ter acesso à pornografia, tem que comprar uma revista numa banca escondida e arrancava uma folha da revista. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à pornografia, queridos. Irmãos, ficar, isso era uma palavra que não existia. Ficar era ficar aqui. Eu vou ficar aqui, viu? Tchau. Até mais, pessoal. Vou ficar, não vou hoje não. Era ficar. Hoje ficar é uma coisa... Assim, fazem mais ou menos 18 anos que eu trabalho todo carnaval. Eu preciso trabalhar por causa da minha profissão. Há 18 anos. Então, ano a ano você vai vendo a evolução da iniquidade a cada ano. O que era o carnaval de 92, aí o que era o de 2002, 10 anos, uma evolução de iniquidade. O que é, irmãos, é impressionante, queridos. Músicas terríveis que incitam a iniquidade. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Veja que música. Você conhecia essa música? Diga que não faça cara. Eu sei, conhecia. Que eu sei. A moda agora é namorar pelado. E, queridos, é uma multiplicação da iniquidade. De todos os modos. Irmãos, e o veículo, o instrumento utilizado para isso, é a mídia, é a televisão, é a principal patrocinadora dos deuses desse século, queridos. Ontem Renato ministrou um texto de 1 João 2, 15, 17, e nós temos deuses nesse século. Deuses. Não é concupiscência da carne, o texto fala, concupiscência dos olhos, soberba na vida. É o Deus do sexo, do dinheiro e da fama. Queridos, e nós somos diariamente submetidos a isso. A nossa mente recebe essa programação infernal desde de pequeno. Por isso que no filme de ontem, o rapaz ficou impressionado quando viu aquele casal se beijando. Por que a criança achou a coisa mais normal? Porque a mente da criança já está programada para absorver aquilo como normal. E aquela pessoa, não. Então, por isso que o texto fala que eu preciso renovar a minha mente. O texto fala, não vos conformeis. Conformar significa não entre na forma. Existe uma forma de bolo. Tem aquela forma de bolo? Tem uma forma de bolo, tem umas que é no coração, né? Aí o bolo sai na imagem do coração. Tem umas que é uma bola, o bolo sai na imagem da bola. O texto fala, não vos conformeis, quer dizer, não entre nessa forma de bolo. Não entre nessa forma. Não engula, goela abaixo aquilo que o mundo quer que você engula. O mundo diz que
Pecar é bom. Você vai acreditando nisso. Pecar é bom, eu acho que é, né? Todo mundo está dizendo que pecar é bom. Quem sou eu que não vou dizer? Tá bom, todo mundo está dizendo. O mundo diz que servir é ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Ai, Zé Mané, que nada. Ó, eu fiquei aqui na minha, caladinho, ninguém me viu. Fiquei aqui, ó, tranquilo. Irmãos, isso é uma programação do mundo. O mundo diz que ficar é normal. Tu não fica não, não fica não. Irmãos, e o texto fala que eu não posso entrar nessa forma. Não vos conformeis. Eu não engulo goela abaixo o que dizem. Eu pergunto, por que ficar é bom? Me responda, por quê? Por quê? Por que ficar é bom? Diga aí. Pode ser que seja bom, mas eu sei que tem algo que é melhor. E ver o meu Deus, fruto de uma vida santa, é muito melhor. Queridos, eu não entro na forma do mundo. E o texto continua: transformai-vos significa extrapole a forma, saia da forma, não se submeta a essa forma. Precisamos um espírito crítico, irmãos. Tudo precisamos colocar crítica à luz da palavra. Por que esse filme é bom? Por que isso que estão dizendo é? Eu quero ver. O que é que a palavra fala sobre isso? O que é a minha origem, como ontem foi falado, fala sobre isso? Amém? Primeiro ingrediente para uma vida santa: transformação da minha mente. Então, quando eu busco renovar a minha mente pela palavra, eu estou buscando a santificação. E se eu estou buscando a santificação, segui a paz com todos e segui a santificação, busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou no caminho de ver a Deus. Amém? Aleluia? Eu estou no caminho de ver a Deus. A minha mente ainda não está completamente renovada, mas a cada dia eu busco transformar a minha mente. Aleluia. Segundo, ai Jesus, vamos correr, fica tranquilo. Quando é que termina o carnaval? Terça-noite, é? Terça-noite. Sujeição ao corpo de Cristo, a igreja. Segundo ingrediente para uma vida de santidade. 1 Coríntios 11, 29, eu já ministrei isso na Cabugá um domingo desse aí. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe sem discernir significa quem vive a sua vida sem considerar o corpo, sem colocar o valor que o corpo tem, sem admirar o corpo. Pode comer e beber, mas vai comer e beber para a sua própria condenação. Então, uma vida de sujeição ao corpo, queridos. Irmãos, aqueles que mais têm dificuldades de crescer, são aqueles que não ouvem as críticas dos irmãos. Tem dificuldade de aceitar, de ser corrigido pelo seu irmão. Queridos, aí mora uma tremenda falta de sabedoria. Aí é um papel de quadrúpede. Desculpe. Quadrúpede. É uma burrice. Queridos, ouvir o que é que o outro está enxergando de mim. Já falei aqui várias vezes. Você consegue ver suas costas? Eu não consigo ver minhas costas, irmãos. Quem aqui já viu aquela brincadeira de escola? Que um menino vai lá, escreve bota um apelido, né? Burro. Aí vai lá e... Vem cá, Fabiano. Acontece isso. Eu já caí nisso, viu? Chega lá e faz com um papelzinho que cola, né? Ô, meu querido, tudo bem? Que bom, que bom. Aí, cola nas costas de Fabiano.
Aí Fabiano fica desfilando pela escola com um papelzinho. A turma... Ei, Fabiano, quem é que está todo olhando para mim? Que foi? E com um papelzinho aqui. Otário. Quem já brincou? Já brincou. Eu sei que teve gente que já escreveu e já bateu. Pessoal, ó, eu sei. Pra cima de Moá, eu sei disso. Fica tranquilo. Eu já fiz isso, irmão. Fiz. Eu tive a idade. Aí o cara sai andando. Queridos, ele sai achando que tá. Rapaz, tá todo mundo olhando pra mim. Eu tô achando que essa minha roupa tá. Ninguém tira o olho de mim, rapaz. Todo mundo que me vê, essa minha roupa eu acertei, viu? Essa daqui, deixa que é por causa do papel. Precisa que alguém chegue e diga: Fabiano, vem cá. Tira o papel das costas. Queridos, ouvir os irmãos é um instrumento de Deus tremendo. Eu preciso considerar isso, queridos. Amém, irmãos? Considerar. Muitas vezes a gente luta tentando preservar algo que Deus quer que mortifique-se na nossa vida. O irmão fala demais. O cara fala pelos cotovelos, não deixa ninguém falar. Aí um irmão chega para ele e vai com amor: rapaz, eu estou achando que tu está falando demais. Eu estou achando que numa conversa ninguém consegue falar. Aí esse cara começa a justificar, a se defender. Não, por quê? Não sei o que lá. Não, porque, irmão, piorou a situação. Porque o cara vai dizer o seguinte, ó: além de falar demais, ainda é teimoso e ainda é orgulhoso. Ele tinha um problema só, né? O cara achava que ele só tinha problema de falar demais. Era um problema. Aí agora ele tem 3. É teimoso e é o quê? Orgulhoso. Piorou, queridos. Irmão, fica tranquilo. Ouve os irmãos, ouve. Não te defende, queridos. Eu sei que alguns, muitas vezes, não têm muita graça para repreender. A palavra fala que nós devemos admoestar em amor. Eu sei disso, irmão. Eu sei. Está todo mundo crescendo, queridos. Todos nós estamos crescendo. Mas o fato do irmão não falar com jeito, isso não ofusca aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Não ofusca aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Precisamos aprender a discernir o corpo. Tem gente que é uma graça. Tem gente que diz assim, ó: eu só escuto se Deus me revelar. Se o Senhor mandar um anjo com espada de fogo no meu quarto, com beiço, como é, William? Beiço carnudo, uma auréola chegar para mim, aí eu vou escutar. Mas o irmão eu não escuto. Vê, a irmã está namorando com um cara do mundo. Paulo, ele é tão bonitinho, Paulo. Eu não aguento. Quando ele faz assim, ó: oi, tudo bem? Dá um negócio aqui em mim. Tu já viste o braço dele? O braço dele é uma coisa que... Mas ele é do mundo, querido. Ele é ímpio. Os irmãos falam para você que a palavra do Senhor diz que não há união entre luz e trevas. Paulo, falando aos Coríntios, diz que a viúva está ligada, a mulher está ligada ao marido até enquanto ele vive. Mas quando o marido é morto, ela está livre para casar novamente, contanto que seja no Senhor. Deixa claro que não há casamento, união entre luz e trevas, não há. A palavra fala, os irmãos falam, não, mas só quando o Espírito do Senhor me revelar. Que irmãos, ouve o corpo, querido. Ouve teu irmão em Cristo, é o Espírito do Senhor falando. Quer dizer que para todo mundo basta a palavra e basta os irmãos. Para a belezinha tem que vir um anjo e falar: irmão, querido, seja sábio, seja sábia. A palavra do Senhor é suficiente para nós. Amém, queridos?
Nenhuma revelação pode estar fora da palavra. Então, quando o teu irmão, o teu discipulador, ele não está dizendo uma opinião, ele abre a palavra e diz assim, ó, queridinha, leia aqui, queridinha, vá, vamos lá, leia, vá, isso, e, o que é que você entendeu? Acabou, querido, é suficiente. Eu estou me submetendo à palavra, eu estou me submetendo ao corpo. Então, segundo instrumento, eu preciso aprender a discernir o corpo de Cristo. Então, primeiro, instrumento para uma vida de santa, renovação da, diga aí, renovação da mente. Segundo instrumento, submissão ao corpo. Amém? Aleluia? Fica tranquilo. Tranquilo. Vamos respirar. Respira. Aleluia. Terceiro instrumento, queridos. Terceiro ingrediente para uma vida em santidade. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro ingrediente, temor de Deus. Temor de Deus. Temor significa ter medo. A palavra é essa. Não é respeito não, queridos. É ter medo. Respeito é uma coisa, temor é outra. E a palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente tem medo de falar de temor, mas a palavra fala o temor a Deus, queridos. A gente gosta muito de Atos 2, né? Tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, não havia necessitados, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem gosta desse texto aqui? A vida da igreja primitiva? Você não já olhou e já disse, ai, como eu queria essa vida aqui. Queridos, mas aqueles irmãos, Atos 2, 42, 43, no comecinho, diz que em cada alma havia o quê? Havia o quê? Temor. Em cada alma havia temor. Irmãos, ninguém vai muito longe, queridos, no reino, se não tiver temor a Deus. Se não tiver temor. Aqueles irmãos, eles temiam a Deus, porque eles viram tudo. Eles viram a seriedade com que Deus leva a santidade. Eles viram um justo que nunca cometeu pecado ter sido entregue por Deus para que a santidade viesse para a terra. Ele viu um casal morrer porque mentiu. Morreu. Tranquilo. Mentiu, morreu. Mas rapaz, se eu fosse morrer por cada mentira que eu contasse, eu já estava... Queridos, esses irmãos, eles andavam sapatinho. Eles sabiam o que era temor. Irmãos, muitos dos que se afastam do Senhor, dos que abandonam o Senhor, não é porque são fracos, débeis na fé. Irmão, o fraco, o débil na fé, dificilmente abandona o Senhor. Dificilmente. Os que abandonam o Senhor é porque temem pouco a Deus. É porque não pensam no futuro, não pensam o que é encarar o próprio Deus. Aí, vai levando, tranquilo, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo se levanta e começa a cantar, mas de novo se levanta e começa a cantar, mas... tranquilo, sem problema. Queridos, o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Deus, nessa manhã, quer indagar a você, quer indagar a mim, como está o meu temor a Deus. Aí você vai dizer o seguinte: eu sei o que é que você está pensando, fique tranquilo, porque eu já pensei isso. Aí você vai dizer o seguinte: não, veja bem, Paulo, preste atenção, olhe, para seguir a Deus, só por causa do temor, não serve não. A gente tem que seguir a Deus porque a gente quer seguir a Deus, porque a gente deseja, porque eu me arrepio quando eu vejo Deus, e eu sinto, e eu sigo a Deus porque eu amo Ele. Só por causa do temor, não vale não, irmãos, isso é um engano, queridos. É verdade, precisamos seguir o Senhor porque amamos Ele, mas existem alguns momentos na nossa vida, que o que nos sustenta aos pés do Senhor é o temor a Ele. Eu temo, por isso eu espero mais um pouco, e o Senhor me sustenta. Queridos, eu durante muito tempo temi pouco a Deus. Criado ali na congregação, não sei o que lá, pá, e não é tudo certo. E o meu nível de temor era um nível baixo. Baixo. E isso traz consequências para a sua vida. Até que o Senhor despertou e disse: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? 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 Diga para quem está ao seu lado: temor ao Senhor também é sabedoria. Amém? Aleluia? Então, terceiro princípio, ingrediente que me conduz a uma vida santa: temor ao Senhor. Vamos caminhando. Quarto, irmãos, o Espírito Santo quer que eu tema. É verdade, Ele quer, sem sombra de dúvida. Irmãos, mas como o Espírito Santo clama e deseja para que eu tenha revelação do amor de Deus para comigo. Revelação do amor de Deus para comigo. Quarto ingrediente: revelação do amor de Deus para comigo. Irmão, olha para mim. Não te avoluça, fica tranquilo. Deus não precisa mais provar nada para mim nem para você. Deus, Jesus, não precisa mais provar nada. Ele não precisava nem responder as minhas orações, queridos. Ele responde porque Ele ama. Porque o seu amor, a sua aliança para comigo, para com você, já está completamente comprovada. Amém. Amém. Ele amou demais. A palavra fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não existia uma palavra que pudesse falar desse amor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não precisa mais provar nada para ninguém. A palavra do Senhor diz assim, ó: eu sou do meu amado e Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Amém? Queridos, vamos... É só deixar a turma do refeitório sair, tranquilo, para a gente não dispersar. Amém. Aleluia.
Pronto? Saiu? Amém. Queridos, Deus não precisa mais provar nada, nem para mim, nem para você. A sua bandeira sobre nós é o amor. Você sabe por que que se usavam bandeiras naquela época? Naquela época onde esse texto foi escrito, isso é um texto da palavra do Senhor, a bandeira servia praticamente para duas coisas. Primeiro, para marcar as heranças. Uma pessoa, quando morria, estava perto de morrer, queria deixar, um judeu, né? Queria deixar as terras todas marcadas, então ele usava bandeira para marcar os terrenos. Então ele ia com a bandeira e fazia, pronto, até aqui é o terreno de William. Aqui. Aí ia lá com a bandeira, daqui para cá, botava outra bandeira, pá, é o terreno de Wagner. Aí pegava a bandeira, aí os filhos ficavam, eita, onde é que papai vai botar a bandeira? Até ali era para fazer a marcação das heranças, as divisas das heranças. Davi disse, caíram-me as divisas em lugares amenos, é tão linda a minha herança. Davi dizendo, eu não quero nenhuma herança, divisa, Jesus, o Senhor é a minha herança. Mas a bandeira também tinha uma outra utilidade, e até hoje é assim, né? As bandeiras serviam em toda a história da humanidade para confirmar a conquista de territórios. Quando um exército de um país invadia um outro país e conquistava e dominava aquele país, ele pegava a bandeira e cravava naquele país, dizendo, este terreno agora é meu. Foi o que aconteceu quando o homem chegou na lua, né? Aquela cena que é histórica, pegaram a bandeira americana, não foi? Colocaram na lua, como dizendo que os americanos estão ali na lua. Queridos, assim eram utilizadas as bandeiras. O escritor de Cantares, o escritor da palavra, sabia disso, quando disse, eu sou do meu amado e ele é meu, a sua bandeira sobre mim é o amor. Queridos, Deus, ele queria conquistar a nossa vida, e ele, quando nos conquistou, ele cravou no nosso coração a sua bandeira, a bandeira do seu amor. Irmãos, Deus, ele não precisa mais provar nada, nem para mim e nem para você. Nós nos submetemos a ele por causa do amor. O temor é importante em alguns momentos, mas ninguém consegue viver uma vida cristã apenas fundamentado em temor, queridos. Fica pesado, parece um velho chato moralista, dizendo que não pode, não pode, não pode. Não, queridos, eu me santifico por amor ao Senhor. O que é mais fácil para um pai? Morrer ou entregar o seu filho para morrer? Quem é aqui pai sabe que é mais fácil morrer. Queridos, se Deus o livre tivesse uma situação com Davi e dissesse, escolha, ou você ou ele. Irmãos, isso é instintivo, irmãos. Sem sombra de dúvida, eu ia dizer, ele vive e eu morro. Porque esse é um coração de pai. Queridos, assim foi o coração do nosso Deus, que entregou o seu filho. Como ficou o coração de Deus ao ver o seu único filho sendo entregue? Queridos, Deus precisa provar mais alguma coisa para você. Se Deus não me der esse negócio, então Ele não me ama. Então, Deus, se Tu me ama, então faz com que aquela menina se apaixone por mim.
pronto. Aí tu vai provar que tu me ama. Que é isso, irmãos? Deus precisa provar.